A nossa conexão com Nova York. Eduardo Barão já está aqui entre nós. Boa tarde, Barão. Tudo bem, Adriana? Boa tarde para você, para o Renan, para todo mundo aí no Brasil. Tudo bem, Barão. Barão, me impressionei com a notícia quando vi que um CEO do maior, plano de saúde, da maior empresa de seguro-saúde, de planos de saúde nos Estados Unidos, foi executado em frente a um hotel de luxo em Nova York, e tudo indica, Barão, que foi de fato algo planejado. Não foi um tiroteio que atingiu esse executivo, foi algo direcionado para ele. Não é isso? Boa tarde novamente. É isso aí, Adriana, boa tarde para você. Foi por volta das 7 horas da manhã, quando esse executivo, o CEO do maior plano de saúde aqui dos Estados Unidos, o nome dele é Brian Thompson, 50 anos de idade, ele era o CEO dessa empresa, United Health, e ele estava saindo de um hotel do outro lado da Sexta Avenida, num lugar super movimentado aqui em Nova York, para entrar em outro hotel, onde seria realizada a convenção anual da empresa. E aí ele foi atingido por diversos disparos, chegou a ser socorrido, levado até um hospital, mas não resistiu. A polícia divulgou agora há pouco algumas imagens desse atirador. Era um homem que estava ali na frente desse hotel já há alguns minutos, e ele, segundo os policiais, segundo testemunhas, não foi de uma forma aleatória que ele atirou contra justamente esse executivo. Ele usava um capuz, estava ali com uma mochila. Depois dos disparos que foram feitos, inclusive, com um silenciador para ajudar, para não causar muito tumulto naquele instante, ele pegou uma bicicleta e seguiu em direção ao Central Park, que ficava pertinho justamente desse local dos disparos. Foi uma execução que parece desses filmes de ação que a gente está tão acostumado a ver. Depois, esse homem não foi mais localizado, as câmeras chegaram a identificar ele perto ali do Central Park. Já autoridades em segurança acreditam que ele trocou de roupa para não ser identificado com a mesma que ele estava usando naquele momento. Agora há pouco, a esposa desse CEO deu uma declaração aqui à imprensa americana dizendo que ele foi ameaçado nas últimas semanas. Ele recebeu algumas ameaças nas últimas semanas, mas ainda não há nenhum detalhe sobre o motivo que levou a esse assassinato. Claro que está chamando muita atenção, há uma caçada nesse momento atrás do atirador aqui em Nova York, mas ao que tudo indica foi um crime planejado, não foi algo feito de forma aleatória, nada foi roubado, enfim, mas é algo que aconteceu no coração aqui da cidade de Nova York. E Barão, só para a gente, antes de mudar de assunto com você, essa declaração de que ele teria sido ameaçado sem maiores detalhes, porque a razão dessas ameaças, qual é o enredo que está nessa história, até agora a imprensa americana não cita nada sobre isso. Não, até agora não, Adriana. A viúva dessa declaração agora há pouco, dizendo que ele tinha sofrido ameaças recentes, mas não deu detalhes de quais seriam essas ameaças, nem os motivos dela. Mas é um crime evidentemente brutal. Toda a polícia aqui de Nova York está atrás desse assassino. É uma cidade que tem muitas câmeras espalhadas, então esse roteiro, depois dos disparos que foram dados, já foi todo mapeado. A questão é quando você entra no Central Park, é um parque gigantesco, e ali você consegue, evidentemente, trocando de roupa em algum dos túneis que tem por lá, banheiros públicos, enfim, sair de uma outra forma. E aí ninguém sabe exatamente qual é a roupa que esse atirador está usando desde então. Mas, de qualquer forma, é algo que a polícia está atrás para ter mais informações sobre esse caso de violência aqui em Nova York. Barão, vamos aproveitar para falar de um outro assunto importante aí nos Estados Unidos, porque pela primeira vez o país pode gastar mais com juros da dívida do que com defesa. Tem especialistas, analistas olhando isso como uma mudança de patamar nos Estados Unidos, né? Pois é, a gente estava falando muito nos últimos dias, semanas, meses até no Brasil, sobre o governo gastar mais do que tem arrecadado, e aqui nos Estados Unidos está chamando a atenção justamente algo parecido, ou seja, pela primeira vez na história, o governo americano vai gastar mais com juros do seu endividamento público, do que, por exemplo, com armas, com a área militar. Os números são os seguintes: 892 bilhões em juros e 824 bilhões com a defesa. É claro que isso chamou atenção aqui nos Estados Unidos, são os números que ainda vão ser encerrados ao longo desse ano de 2024, mas há um receio hoje que foi lançado na divulgação desse relatório de que a situação se torne cada vez mais insustentável para a máquina pública, para o governo americano. É uma dívida global que tem se acumulado nos últimos meses na gestão de Joe Biden, que tem sido muito criticada por aqui
E agora vai ser um pepino que o futuro presidente, o presidente eleito Donald Trump, vai ter de encarar pela frente. A diferença é que aí, quando essa notícia sai, ela não provoca o mesmo terremoto no mercado financeiro que aqui, né? Porque ainda que aí o gasto esteja, o gasto público esteja elevado e, enfim, tudo que aconteceu na economia pós-pandemia reflete nisso também, a confiança que a economia americana tem é um patamar completamente diferente do que a confiança que a economia brasileira tem, é outro. Tanto que a gente está aqui patinando nesse novo normal que é o dólar acima de R$6. Agora há pouco a gente olhou, estava R$6,05. 6,05. 0,3. 6,03? 6,03 é o nosso novo normal, viu, Barão? Se prepara. Eu nem olho, viu, Adriana? Eu nem olho. Sabe aquela história? Melhor não olhar, depois vai ficar chateado. Por isso eu nem vejo mais quanto tá o dólar. O negócio tá complicado. Sim, com certeza. Obrigada, viu, Barão? Logo mais no Jornal da Band, essa cobertura completa sobre esse assassinato dentro de Manhattan, essa caçada aí pelo criminoso que matou esse executivo. O Barão vai atualizar a gente sobre isso mais tarde. Obrigada. Valeu, Barão. Até mais. Valeu, pessoal.